ocorre um terceiro momento aqui, né, da deportação do povo de Judá. O profeta Jeremias, ele já havia profetizado anos antes sobre o exílio da Babilônia. Lá em Jeremias 25, 11 a 12, vamos ver juntos. O profeta Jeremias falando sobre esse período de 70 anos do exílio babilônico. Diz assim: toda esta terra virá a ser, Jeremias 25, 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, o profeta Jeremias, ele já havia aqui proferido essas palavras, dizendo que o povo de Judá seria levado ao cativeiro, ficaria lá por 70 anos, e que após esse período, né, Deus estava usando o povo babilônico para punir, e depois Deus iria punir aquele povo, os caldeus, os babilônicos, por ter levado cativo o povo de Judá. Em 539, em 586 começou o exílio, né, os 70 anos. Em 539 a.C., Ciro conquista a Babilônia e, partilhando o ideal de uma política de respeito às culturas dos povos que conquistava, a fim de conquistar a fidelidade deles, permitiu aos hebreus que retornassem à sua terra de origem e aos seus costumes religiosos. Mas se nós observarmos aqui, de 586 para 539, ainda não fechou o tempo de 70 anos. Então, aqui não tinha terminado ainda por completo o exílio babilônico. O rei Ciro da Pérsia, ele é citado pelo profeta Esdras, no capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Vamos ver juntos. Quem encontrar pode ler, por favor. Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Ele diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Essa palavra aqui, ela está se cumprindo a palavra de Jeremias 29, 10. Ele está se referindo a esta palavra. Jeremias 29, 10. Vamos ler juntos também? Vinte e nove, 10. Diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, aqui já está se referindo à saída do povo do exílio e retornando para Jerusalém. Isaías 44, 28, ele também fala de Ciro. Ele diz assim, eu vou ler. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado. Então, Isaías
ele já profetiza aqui também a restauração de Jerusalém, né, que seria edificada, assim como o templo, a casa do Senhor, seria reedificado. Observem, irmãos, que Isaías ele desempenhou o ministério dele por volta do ano 739 ao ano 681, ano antes de Cristo. Ao passo que Ciro ele veio a se tornar rei da Pérsia somente no ano de 539. Há entre eles aí um período de 150 a 200 anos de diferença. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente vê Deus no controle da história, cumprindo a sua palavra. Né? O profeta falou com 150, 200 anos de antecedência e o fato ocorrer, né? Então, irmãos, no ano 537 antes de Cristo, Zorobabel, que era um descendente de Davi e ancestral de Jesus, ou seja, ele fazia parte da genealogia de Jesus, como está lá em Mateus 1,12. Após a conquista da Babilônia por Ciro, em 539, ele foi o responsável em levar a primeira onda de exilados de volta a Israel, em resposta ao decreto de Ciro. Então, em 539, Ciro vence, né, a Babilônia, e em 537, Zorobabel sai com o primeiro grupo de exilados de volta. É interessante, irmãos, que naquele primeiro momento, alguns judeus eles não quiseram sair da Babilônia, né? Eles quiseram permanecer lá. Talvez na zona de conforto, estavam bem instalados, né? Estavam prosperando ali naquela nação estrangeira, então não quiseram sair. Mas ainda assim, estima-se que 50 mil cativos voltaram para a Babilônia, em 537. No ano 536, eles começam a reconstruir o templo. Porém, irmãos, eles começaram a construir e logo pararam aquela obra. Por quê? Porque começaram a surgir oposição, né? Mal entendido, começou a existir boatos, acusações, ameaças, aquela disputa de poder, né? E aqui a gente descobre que essas mentiras, né, as chamadas fake news, não é coisa nova não, já é coisa antiga. Naquela época já começou a circular as mentiras. Os irmãos podem ver o relato da oposição da construção do Templo de Jerusalém no livro do profeta Esdras. Agora, como são 2 capítulos relatando, eu não vou ler todos, mas se os irmãos depois quiserem ver, Esdras capítulo 3 e 4, ele relata a oposição à reconstrução do templo, né? Homens que se levantaram para impedir que o templo fosse reconstruído. E essa oposição, irmão, se deu tão forte que a ponto de interromper aquela obra. E aí a gente pode ver isso em Esdras capítulo 4, versículo 24. Vamos abrir juntos. Ok? Então, houve uma grande oposição para a reconstrução do templo e a obra chega a parar realmente, né? E vai até, ele diz aqui, até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Essas circunstâncias, irmãos, logo deixaram o povo sem esperança, sem ânimo, né? E a restauração ficou comprometida, pararam a obra. A obra para reerguer o templo ficou parada até o ano 520, quando o Senhor levantou Ageu e Zacarias para encorajar o povo a reerguer o templo, 2 anos após a posse do rei Dario, né, que foi no ano 522. E aí agora a gente vai abrir, enfim, o profeta Zacarias. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Diz assim, irmãos: no 8º mês do 2º ano de Dario veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo:
o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim ele nos fez. Então, Zacarias, irmãos, ele começa o livro chamando o povo ao arrependimento, que eles não deveriam andar segundo o exemplo dos vossos pais, né? Ou seja, dos seus antepassados, que não ouviram nem atenderam a pregação de arrependimento dos profetas. Então ele começa exortando o povo. O povo estava vivendo em pecado, estava no pecado. Do verso 7 até capítulo 6, ele relata 8 visões, até o capítulo 6. Do verso 7 até o capítulo 6, ele relata 8 visões que ele teve apenas em uma única noite. A primeira visão, ela apresenta o tema geral, a revelação dos propósitos de Deus para o futuro do seu povo escolhido, a fim de tranquilizar os exilados. Vamos ler Zacarias 1, versículo 16. Diz assim, portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é uma promessa de restauração, não só do templo, como toda a cidade de Jerusalém, ela seria restaurada. As demais visões, ela detalha a primeira visão. Na segunda visão, capítulo 2, versículo 5, diz assim, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aqui é uma promessa de proteção, de que o Senhor guardaria aquele povo, e também de que ele habitaria no meio do povo, ele estaria com eles. Ele estaria ali garantindo para o povo, eu estarei com vocês, né? Eu serei a glória de vocês. No capítulo 2, do verso 10 ao 13, vamos ler, diz assim, canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Aqui, irmãos, o profeta ele está se referindo ao Messias, né, o Senhor Jesus, e ele está falando do período do reino milenar. Então ele está dizendo que o cumprimento de determinadas promessas ao povo de Israel, Deus irá tratar com o povo de Israel no reino milenar. O reino milenar é o período de 1000 anos, pós grande tribulação, onde o Senhor Jesus ele reinará sobre todas as nações em Jerusalém.
Jesus, ele é apresentado também pelo profeta Zacarias como sacerdote, que trará uma nova aliança. Ele é apresentado, né, como servo, o renovo. No capítulo 9 de Zacarias, versículo 9, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Jesus aqui ele é apresentado agora como rei, numa profecia que se cumpriu na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No capítulo 14, irmãos, versículo 16 ao 21, o profeta ele vai finalizar o livro e mais uma vez ele apresenta o Messias e o reino milenar. Diz assim: Zacarias 14, do 16 ao 21. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga, que o Senhor ferirá as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nela cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Então, mais um texto aqui que ele se refere ao Senhor Jesus e se refere ao reino milenar. Um tempo em que ele vai tratar com o povo judeu, o Senhor vai tratar com o povo judeu e vai cumprir promessas que ainda estão pendentes. Se a gente pensar na questão da geografia, a promessa que Deus fez a Israel na questão territorial é muito maior do que é hoje. Então, Israel, no reino milenar, ele vai ter direito a essas terras também, geograficamente, que foi uma promessa a Israel. Enfim, irmãos, no ano 516 a.C., a reconstrução do templo ela foi concluída, fechando assim o período dos 70 anos, de 586 a 516. Então, como diz o nome de Zacarias, do profeta Zacarias, que significa o Senhor se lembra, ele não se esquece dos seus. O Senhor dos Exércitos é o título mais utilizado no livro do profeta Zacarias. Isso para mostrar que é o Senhor é quem luta as nossas batalhas, ele vai à frente das nossas batalhas. Ele é Deus misericordioso, que nos chama ao arrependimento. Ele tem cuidado de nós. É bem verdade, irmãos, que nós vivemos tempos difíceis, tempos de violência, de corrupção, de sofrimentos, tempos realmente penosos. Mas o Senhor, ele continua a cuidar de nós, como povo dele. E nós temos as promessas da eternidade. Aquele povo também estava vivendo dias saindo do exílio, estava abatido, estava triste, estava sem esperança. Mas o Senhor usou o profeta para dizer para eles: olha, eu sou com vocês, arrependam-se, voltem-se para mim e eu me tornarei para vós.
e faz promessas a eles: eu estarei com vocês, eu habitarei no meio de vocês. E o Senhor nos faz assim também promessas: nós estaremos na eternidade com o Senhor. Ainda que esse mundo perverso, né, esse mundo caído, esteja diante dos nossos olhos e a gente às vezes fica esmurecido, mas o Senhor tem cuidado de nós. Então que nós, irmãos, nos lembremos das promessas do Senhor e que nós sejamos gratos a Ele. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e Ele tem cuidado do seu povo. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e que nós possamos assim guardar essa palavra, que o Senhor, Ele cuida de nós, mesmo em meio às adversidades, né, que nós possamos buscar viver uma vida de santidade, de integridade, nos arrepender dos nossos pecados, para que a gente viva para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos porque nós vimos que ao longo da história, Senhor, Tu tem cuidado do Teu povo. Assim o povo de Israel, o povo escolhido, Israel. Ó Deus, o Senhor tem cuidado ao longo da história. Nós vemos as histórias e nós ficamos maravilhados com o Teu zelo e o Teu cuidado, Senhor, com o Teu amor, mesmo sem merecer, mesmo, Senhor, muitas vezes fazendo aquilo que é mal, pecando. O Senhor é Deus misericordioso. E assim o Senhor foi também conosco, Senhor, igreja do Senhor. O Senhor foi conosco, gentios, estendendo, Senhor, a porta da salvação, abrindo a porta da salvação para nós, Deus. Nós glorificamos ao Senhor por Tua bondade, Senhor, porque o Senhor é Deus que cuida de nós, mesmo sem merecermos, em meio às adversidades, às dificuldades. O Senhor tem cuidado, e mais do que cuidar aqui, Senhor, nesta terra, o Senhor tem nos garantido a vida eterna, porque nós fomos unidos a Ti, Senhor. Nós fomos unidos a Ti quando nos convertemos, quando o Senhor morreu na cruz. Nós temos essa esperança, essa certeza de que estaremos contigo na eternidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por Teu imenso amor, obrigado por Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que nós venhamos a viver para a Tua glória dia após dia, glorificando e exaltando o Teu nome, dando testemunho de Ti, Senhor, que nós possamos honrar a Ti, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém.